A agricultura orgânica baseia-se em práticas de reciclagem de matéria orgânica e o uso de métodos não agressivos ou pouco agressivos ao meio ambiente para a produção de alimentos saudáveis, sem resíduos de produtos químicos e de melhor qualidade para o consumo humano, seguindo os princípios e normas técnicas pertinentes. Desde 1990, a Incaper, empresa capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, em seu Centro Regional de Domingos Martins, no Espírito Santo, desenvolve um programa de pesquisa em agricultura orgânica, gerando informações importantíssimas para o desenvolvimento desse sistema de produção. Esse programa é coordenado pelo pesquisador Jacimar Luiz de Souza, um dos grandes especialistas do assunto no país. Esse trabalho vem atender à crescente demanda por tecnologia em agricultura orgânica a nível nacional e mundial. A agricultura orgânica é uma atividade que tem crescido muito no mundo hoje, pelo desejo de toda a sociedade em consumir alimentos sem resíduos químicos e alimentos de melhor valor biológico. Essa atividade tem crescido a taxas de 10% ao ano no Brasil, 25% ao ano na União Europeia e 20% nos Estados Unidos da América. E esses índices podemos considerar muito expressivos, principalmente na União Europeia, a nível isolado de alguns países. Vamos citar o exemplo de dois mais conhecidos, que seria o caso da Áustria, que já contava em 1995 com 4,7% da sua área total agrícola convertida para sistemas orgânicos. E também o exemplo da Suécia, que possui um programa de governo onde se apoia a conversão de agricultores para esta atividade, com a meta de converter até o ano 2000 10% da sua área total agrícola para sistemas orgânicos de produção. Na América do Sul, o crescimento mais expressivo tem ocorrido na Argentina, onde a atividade também cresceu a índices significativos nos últimos 10 anos. Para se ter uma ideia, a Argentina saiu de uma área de pouco mais de 5.500 hectares e já saltou para uma área já próxima a 500 mil hectares, certificado em 1997. E nós queremos destacar aqui que é importante que políticas públicas de apoio a essa atividade sejam implementadas no Brasil para que esse crescimento alcance patamares similares ao que nós chamamos de primeiro mundo, similares aos Estados Unidos e à União Europeia, e atinjamos aí uma taxa próxima a 25% a 30% ao ano, que seria o desejável por toda a sociedade para uma agricultura mais sadia no terceiro milênio. É verdade que o consumidor está cada vez mais bem informado sobre o que faz bem e o que faz mal para a sua saúde. Ele sabe que os alimentos produzidos através de métodos de agricultura convencional, onde são usados adubos sintéticos e grande quantidade de agrotóxicos, podem causar intoxicações e graves doenças. Eu consumo hortaliças orgânicas que eu acho que são mais saudáveis. Tem-se colocado uma quantidade muito grande de agrotóxicos nas verduras. E eu sou testemunha disso porque eu já visitei em Santa Maria 300 propriedades rurais para fazer a minha tese de mestrado, que é sobre imigração pomerana, e a maior ocupação deles é com hortaliças. Então eles colocam uma quantidade muito grande de hortaliças. Então eu encontrei uns poucos agricultores, uma minoria, que plantava sem agrotóxico. Então eu resolvi privilegiá-los. Olha, hoje uma questão decisiva para todos nós, tanto da cidade e até mesmo quem está no campo, é consumir um produto que a gente saiba que não vai fazer mal à saúde. Ao contrário, a hortaliça orgânica, a gente sabe que é uma grande garantia de que o seu consumo possa contribuir efetivamente para a nossa saúde. Esse tipo de consumidor não é mais uma raridade e a demanda por alimentos saudáveis é cada vez maior. Mas é preciso lembrar que do outro lado desse processo está o produtor de hortaliças. Ele também se beneficia, e muito, do uso de técnicas de produção orgânica. Sua qualidade de vida melhora sensivelmente. Essa banca de hortaliças orgânicas da Feira do Jardim da Penha é de uma associação de produtores orgânicos chamada de APSAD Vida. Esses produtores são sitiantes do município de Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo. Depois de sofrerem na própria pele todas as consequências dramáticas do emprego de técnicas da agricultura convencional, eles encontraram na agricultura orgânica a solução para seus problemas financeiros e principalmente para seus problemas de saúde. Bom, a APSAD Vida, ela, dizer a verdade, ela
começou com uma organização, que era a CPT, a Igreja Católica e Luterana, que vai junto, com reuniões e organizações, que é ali onde é que se começou a discutir sobre os agrotóxicos que estavam matando todo mundo. Isso na época o meu irmão, o Albertino, ele era líder do sindicato, ele participou, então ali surgiu essas discussões que começaram esse trabalho. E de lá então essas reuniões aconteceram e aí com o tempo chegou aqui em Santa Maria um encontro de agricultores, onde é que veio o Duda para coordenar isso. Então, como o Albertino era líder do sindicato, ele não podia ir que tinha compromisso, então ele pediu que eu fosse. Aí eu fui lá e participei desse encontro de 3 dias, e ali foi mostrado para nós o que os agrotóxicos faziam com o pessoal. Que isso dava ferimento, matava e dava doença. Então ali a gente foi assustado e principalmente eu mesmo, eu larguei o veneno da noite pro dia. Então foi muito difícil no início. Mas com o tempo a gente foi fazendo experiências e trocando ideias, a gente foi visitar outros lugares, como lá no Rio, que lá já tinha alguma experiência. Então, com o tempo a gente foi aprendendo como que fazia. E outra coisa, um detalhe muito importante que eu não me lembrei antes, que as terras da gente, quando ela foi mexida muito com adubo químico e com agrotóxico, ela é fraca. Ela pode ter esterco, qualquer coisa, mas ela é fraca em resistência, ela não resiste, ela não produz. Então com o tempo a gente foi cuidando da terra, melhorando a terra, e com o tempo nós conseguimos produzir. A APSAD Vida conta atualmente com 12 associados que seguem as regras de produção orgânica estabelecidas pela Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo. Eles são unânimes ao relatar os benefícios que obtiveram ao praticar essa nova forma de produzir legumes e verduras. É que a gente não está se mais intoxicando, né? A gente pode trabalhar livremente, com bermuda ou sem camisa. Não tem mais esse risco, né? Criança pode estar solto, não tem problema nenhum, né? Porque a gente não se intoxica, nem os rios, nem a terra, né? Nem os próximos que estão consumindo o seu produto, né? A gente decidiu porque a gente queria sair fora dos venenos e adubos químicos e para a gente poder, porque a gente tinha intoxicado várias vezes, né? Então para a gente ter um alimento saudável, né? Além da iniciativa própria, decorrente da necessidade de melhorar sua qualidade de vida, os produtores orgânicos contam com o apoio da Secretaria de Agricultura de Santa Maria de Jetibá, através do projeto de agricultura orgânica. Apoio esse fundamental para alavancar a implantação desse sistema produtivo. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, entendendo que ela tem uma responsabilidade muito grande em tentar diminuir os problemas de saúde, os problemas de doença que existem no município, tentar fazer com que os agricultores consigam usar técnicas mais apropriadas para produzir um alimento mais saudáveis. Começamos a apoiar a APSAD Vida, que é uma associação de agricultores existente aqui em Santa Maria de Jetibá, que só trabalham com produtos orgânicos, e fizemos um apoio. Esse apoio foi, até certo modo, muito discreto. E à medida que também os próprios dirigentes foram se conscientizando de que nós teríamos que dar um passo maior em busca de uma qualidade de vida para o nosso agricultor e produção de alimentos mais saudáveis, a própria prefeitura foi se aperfeiçoando, contratando técnicos, dando mais apoio a esta associação. E depois culminou com a tentativa, e que hoje é um sucesso, de criar o seu próprio programa, né? O município, através da prefeitura, com apoio da Encapa, que é uma empresa de pesquisa do Estado do Espírito Santo, montamos um programa cujo objetivo inicial era de atender a 20 agricultores, ou seja, transformar 20 agricultores do sistema convencional para o sistema orgânico, né? Ter todo acompanhamento, inclusive a própria prefeitura comprou todos os insumos, o equipamento básico necessário para
que esses produtores tivessem acesso mais fácil aos equipamentos e se sentissem mais motivados. Quer dizer, a prefeitura deu também parte da infraestrutura que esses agricultores precisavam e um acompanhamento técnico sistemático em cima mesmo, conduzindo esses agricultores, fiscalizando, orientando da melhor forma possível, levando esses agricultores a conhecer outras experiências fora do estado do Espírito Santo e ajudando inclusive a comercializar, porque a comercialização é uma parte muito importante que motiva o agricultor que está entrando nesse processo de agricultura orgânica. A expansão da agricultura orgânica no Brasil e no mundo, ela se deve basicamente a dois fatores fundamentais. O primeiro deles é em função das características do próprio produto orgânico, que é um produto isento de resíduos químicos, um produto que preserva a saúde, e isso tem sido desejado por toda a sociedade. E o segundo fator é o próprio modelo agroquímico que praticamos hoje. Ele tem causado tantos danos ao meio ambiente que tem se corrido atrás de uma alternativa mais ecológica e que proteja o meio ambiente. E essa destruição provocada pelo esse modelo agroquímico de produção que praticamos hoje pode ser exemplificado em 3 pontos. O primeiro deles é a destruição dos nossos solos, que em função da utilização de adubos químicos, agrotóxicos, a fertilidade do solo ao longo do tempo ela vai se deteriorando significativamente. É comum conversar com agricultores e ele relatar que a produção numa determinada área do primeiro ano é uma, no segundo ano é outra, e essa produção ela cai acentuadamente ano após ano de cultivo, pelo modelo não conservar a fertilidade desse solo. Um outro fator fundamental é a contaminação dos nossos recursos hídricos, tanto superficiais, águas de rios, de nascentes, que vão inclusive abastecer cidades, e todo esse recurso, por diversas análises realizadas em institutos de pesquisa, já estão comprovados que levam e carregam resíduos de agroquímicos. E o exemplo clássico da Califórnia, onde se estudou as águas de lençóis freáticos da Califórnia, que lá se utiliza muito águas subterrâneas para poder irrigar campos, e mesmo águas subterrâneas já apresentavam resíduos de agrotóxicos em mais de 50% das análises realizadas. E isso é muito importante que se destaque, porque na pesquisa americana foi comprovado que essa contaminação ela era advinda do uso normal do agrotóxico, e não do uso abusivo, como se quer divulgar no Brasil. Se quer divulgar no Brasil que às vezes as contaminações ocorrem pelo um uso errado do produto. Mas não é o caso. A pesquisa americana aponta essa contaminação ela foi advinda de um uso correto do agrotóxico. No terceiro ponto, nós destacaríamos a própria saúde. Tanto a saúde do trabalhador rural, do agricultor que produz o alimento e aplica o veneno, quanto a saúde do consumidor de alimentos. E essa debilidade da saúde desses dois grupos é o que tem também propiciado a demanda pelo crescimento desse setor, desejado pela sociedade aí para a melhoria da qualidade de vida no terceiro milênio. Praticar a agricultura orgânica não é apenas parar de usar agrotóxicos e adubos químicos. Essa forma de agricultura está fundamentada em alguns princípios que vão nortear a aplicação de uma série de métodos básicos de produção. Vamos observar uma mata. Aqui existem muitos tipos de plantas, de portes diferentes e com características diferentes. Elas dividem o espaço em harmonia e conseguem crescer vigorosamente. O oposto dessa situação é uma grande área plantada com a mesma espécie vegetal, o que é chamado de monocultivo, onde as pragas e doenças fazem grandes estragos, porque a comida é farta e facilmente acessível. Outra situação é o chamado policultivo, onde várias espécies vegetais são plantadas próximas em uma determinada área. Este é um sistema de produção diversificado. Ele é mais estável porque dificulta a multiplicação excessiva das pragas e doenças e permite que haja um melhor equilíbrio ecológico através da multiplicação de inimigos naturais e outros organismos benéficos. É por isso que a diversificação é importante no sistema de produção que não utiliza agrotóxicos. Olhando bem, esse sistema de produção tem certas semelhanças com o que ocorre na natureza. Na agricultura orgânica, o mais importante é a terra onde as plantas crescem. A terra sustenta a planta e é fonte de água e nutrientes.
E na Terra vive uma infinidade de fungos, bactérias, algas e pequenos animais, todos importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. O que dá vida à Terra é a matéria orgânica, ou seja, as folhas, os galhos e outros restos de plantas, animais mortos e estrume, que caem sobre o solo. Aqui, esses restos de plantas e de animais são alimento para micro-organismos e pequenos animais, que os decompõem e os misturam à terra, liberando seus nutrientes para as plantas e produzindo humus. O humus a torna mais fofa através da formação de grumos, que são esses pequenos torrões. Todo esse processo é chamado de reciclagem de nutrientes. Em uma área de mata que não sofre a interferência do homem, a reciclagem ocorre naturalmente. Numa área de lavoura, esse processo de reciclagem é afetado pela ação do homem. Muitas vezes a planta é colhida inteira e não devolve nada do que gastou de nutrientes ao solo. Então é preciso que o agricultor dê um jeito de repor os nutrientes ao solo para que ele continue produzindo. No sistema orgânico, isso é feito através da adubação com esterco de animais, restos de culturas, restos de agroindústrias e a adubação verde. Na agricultura, equilíbrio ecológico é o controle feito por predadores e parasitas no crescimento da população dos insetos, ácaros, nematóides, fungos, bactérias e vírus. Esse equilíbrio é importante para manter a população de pragas e doenças em nível que não cause dano econômico. Mas não é somente a morte dos inimigos naturais que causa o aumento de pragas e doenças. O uso de agrotóxicos e de adubos químicos, a nutrição desequilibrada com excesso ou deficiência de alguns nutrientes e os tratos culturais inadequados também levam ao aumento da população desses organismos. Um vegetal saudável, bem alimentado, dificilmente será atacado por pragas e doenças. Essa afirmação vem da teoria da trofobiose. Trofobiose quer dizer que todo ser vivo só sobrevive se houver alimento adequado e disponível para ele. A planta ou parte dela só será atacada por algum organismo quando tiver na sua seiva exatamente o alimento que ele precisa, que são principalmente os aminoácidos livres. Uma planta tratada de maneira errada, especialmente com adubação desequilibrada e com adubos altamente solúveis, terá uma quantidade excessiva de aminoácidos livres em sua seiva e será um prato cheio para pragas e doenças. A base dessa teoria está ligada à síntese e à decomposição das proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Então, para formar uma proteína, é preciso que os aminoácidos se juntem. Esse processo chama-se proteossíntese. Se a planta estiver em condições desfavoráveis, a proteossíntese diminui. Aí sobram muitos aminoácidos livres na sua seiva. A agricultura orgânica lança mão de vários métodos que vão favorecer a proteossíntese, o desenvolvimento ordenado das plantas e o equilíbrio ecológico de todo o sistema. A adubação com matéria orgânica é a melhor maneira de estimular a proteossíntese de forma ordenada nas plantas, porque fornece macro e micronutrientes em quantidades equilibradas, que elas absorvem conforme sua necessidade, em quantidade e qualidade. Além disso, ela estrutura o solo, levando à formação de grumos que deixam espaços chamados de poros, que permitem a penetração de raízes e a circulação de ar no solo. Assim, as raízes crescem mais e exploram uma porção maior do solo em busca de nutrientes e água. Ela também aumenta a capacidade do solo em armazenar água, diminuindo o efeito das secas. Uma das formas de se fazer a adubação orgânica é através do composto. O composto orgânico é um produto obtido da decomposição de restos vegetais, ricos em carbono, misturados a resíduos animais, que são ricos em nitrogênio. Os resíduos orgânicos são degradados até que se transformem em humus, produzindo um adubo de excelente qualidade. A compostagem permite usar todos os tipos de resíduos orgânicos existentes na propriedade e na vizinhança, levando à obtenção de maior volume de material para a adubação. Como matéria-prima são usados o capim, qualquer tipo de palha, como de café, de feijão e de milho,
torta de cacau ou qualquer outro resíduo de agroindústria. E o esterco, que pode ser de gado, de aves, de cavalo ou qualquer um que você tenha disponível. Normalmente, a qualidade dos materiais vegetais empregados na compostagem é medida pela sua relação CN, ou seja, a relação entre o teor de carbono e o teor de nitrogênio. Quanto maior a relação CN de uma palha, mais difícil será a sua decomposição. Quanto menor, mais rápida será a sua decomposição. Uma relação CN média adequada para se iniciar um composto situa-se na faixa de 40:1, o que proporcionará a obtenção de um composto pronto, com uma relação CN final na faixa de 10:1 a 15:1. É melhor usar o capim ainda verde, que conserva um maior teor de nitrogênio e umidade. Nesse caso, ele deve ser picado. Quanto menor o tamanho do material, mais fácil será a sua decomposição. É interessante reservar na sua propriedade uma área para cultivar algum tipo de capim que será usado para a compostagem. Para montar a pilha de composto, escolha um local plano, livre de ventos e de fácil acesso para a carga e descarga do material. Deve haver também uma fonte de água para as irrigações periódicas. Primeiro, são feitas camadas de 20 a 30 centímetros de altura para cada tipo de palha que se tenha disponível. A primeira camada define a largura do composto, que deve ser de 2 a 3 metros, no máximo, e a altura deverá ser de 1,5 metro. Isso para permitir o controle do arejamento e da umidade e o melhor manuseio do material no pátio. O comprimento do composto é livre, dependendo da quantidade de material e do espaço disponível no pátio. Após as camadas de palha, aplica-se uma camada com esterco animal. Essa camada é fina, devendo ser de 3 a 5 centímetros no máximo. Em seguida, deve-se irrigar bem para deixar todo o material úmido e distribuir o chorume do esterco entre os materiais vegetais que estão abaixo. Depois de empilhar essa primeira sequência de camadas com palhas e esterco, são feitas outras camadas de palhas, também de 20 a 30 centímetros de altura para cada material. Depois, outra de esterco, com 3 a 5 centímetros de altura. Em seguida, é feita outra irrigação. A irrigação das camadas durante a montagem do composto garante a umidade adequada no seu interior. Se você irrigar só por cima da pilha, a água escorrerá e não molhará no meio. São feitas camadas sucessivas, desta mesma maneira, até que o monte atinja a altura indicada. A umidade do composto e sua temperatura vão interferir no processo de decomposição. A umidade adequada é um dos fatores mais importantes para a decomposição mais rápida do material. As pilhas devem ser irrigadas de 2 em 2 dias, usando uma quantidade de água suficiente para repor a perda por evaporação, pois o excesso de umidade atrasa a decomposição. Para saber se a umidade está adequada, pegue um punhado de palha e esprema. A água não deve escorrer e o material toma uma forma definida sem esfarelar. Se ela escorrer entre os dedos, o composto está muito molhado. O reviramento das pilhas é um meio de se controlar a umidade e a temperatura do composto. O primeiro reviramento deve ser feito com 7 a 10 dias após a montagem. Se houver um mofo branco sobre a palha, é sinal de que o composto está muito seco. Durante o reviramento, é preciso irrigar constantemente o material para distribuir a umidade em todo o monte. Então capriche na irrigação. Além desse primeiro reviramento, recomenda-se fazer, em média, mais 3 reviramentos com intervalo de 15 a 20 dias um do outro. Uma medida prática para verificar a temperatura do composto é enterrar um vergalhão até o centro da pilha. Deixe um tempo e depois retire-o e sinta a temperatura, pegando com a mão na parte que estava enterrada. Se o calor for suportável, a temperatura estará numa faixa normal. A temperatura ideal para a decomposição está na faixa de 50 a 60 graus, que pode ser verificada com o uso de um termômetro de haste. Temperaturas maiores que 70 graus podem queimar o material, diminuindo a qualidade do produto. Para evitar que a temperatura fique muito alta, é preciso irrigar e revirar a pilha. A partir dos 75 dias da montagem, o composto está pronto. Então ele apresenta cor escura e cheiro de terra.
A fase de fermentação já acabou e sua temperatura está abaixo de 35 graus. O monte de composto vai ficando menor durante a decomposição. O rendimento do composto, em média, é de 207 quilos de material pronto para cada metro cúbico de material fresco empilhado. Veja no manual que acompanha o filme maiores detalhes sobre o rendimento, a composição em nutrientes e uma análise dos custos de produção do composto. A qualidade do composto pode ser alterada pela qualidade dos materiais usados no seu preparo. Observe o resultado de uma pesquisa da Incaper, onde se verificou que a produção comercial de espigas de milho verde obtida com o tipo de composto preparado com torta de cacau como inoculante foi bem superior que os demais, apenas porque apresentava um maior teor de nitrogênio. Vamos ver como o composto pode ser aplicado na adubação de plantio. Quando se faz o preparo em sulcos, o adubo pode ser aplicado ao longo deles. A recomendação de quantidade de adubo é feita em toneladas por hectare. Para saber a quantidade de composto a incorporar, é melhor converter em litros por metro quadrado. Então, para uma recomendação de 30 toneladas por hectare, você deve aplicar em torno de 5 litros de composto por metro quadrado. Depois de distribuir o composto, basta misturá-lo à terra. No plantio em covas, o composto é colocado dentro das covas antes do plantio, sendo misturado com um pouco de terra em seguida. A adubação localizada em sulcos ou covas é recomendada para plantas mais exigentes em fertilidade, como a couve-flor, por exemplo. Outra forma de fazer a adubação consiste em espalhar o composto em toda a área a lanço, no solo já preparado. É preciso distribuí-lo da forma mais homogênea possível. Depois, ele deve ser incorporado ao solo. É muito comum os produtores de hortaliças usarem o microtrator no preparo. O adubo é incorporado na camada superficial do solo. A aplicação a lanço é recomendada para culturas mais rústicas, que não são tão exigentes em fertilidade. Este é o caso do feijão. No manual, apresentamos resultados de trabalhos de pesquisa que demonstram uma resposta diferenciada de algumas culturas à forma de aplicação de composto. Além da adubação de plantio, na agricultura orgânica é feita também a adubação em cobertura, depois de um tempo que a cultura está instalada. O composto ou esterco pode ser aplicado na forma natural ou na forma de chorume, ou seja, diluído em água. Para prepará-lo de forma diluída, é preciso primeiro peneirar o composto. Na área experimental da Incaper tem sido usada a proporção de 1 parte de composto para 2 partes de água. Isto permitirá um aproveitamento mais rápido dos nutrientes pela planta. Para aplicar, é usado um regador sem crivo. O composto diluído é distribuído junto às plantas de maneira uniforme. A adubação de cobertura é um parcelamento da adubação total. Ela pode auxiliar no crescimento das plantas, porque fornece de forma gradual os nutrientes essenciais, principalmente o nitrogênio, que não se acumula no solo, precisando ser reciclado a todo momento. Foram feitos estudos pela Incaper acompanhando a fertilidade dos solos ao longo de 9 anos de cultivo orgânico e verificou-se uma melhora significativa nos teores de matéria orgânica, soma e saturação de bases, capacidade de troca de cátions, correção de acidez do solo, através da elevação e manutenção do pH numa faixa ideal para as culturas, além de elevar progressivamente os teores de potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Nesse gráfico, você pode ver como o manejo orgânico foi capaz de promover uma elevação do teor de fósforo, que em 9 anos subiu de 46 ppm para 225 ppm, ou seja, 390% de acréscimo. Além do composto e esterco de animais, existem também os adubos orgânicos líquidos chamados de biofertilizantes, usados para a adubação suplementar das culturas. Um tipo de biofertilizante é feito com esterco fresco de gado. O esterco é colocado em um tambor plástico de 200 litros. Acrescenta-se a mesma quantidade de água pura e sem cloro. Então o esterco e a água são misturados em partes iguais. O tambor não pode ser totalmente cheio. É preciso deixar um espaço vazio de 15 a 20 centímetros no seu interior
pois durante a fermentação a solução aumenta de volume. Antes de fechar o tambor, jogue cera de abelhas derretida na borda da tampa. Antes da cera secar, coloque a tampa. A cera ajudará a vedar o sistema, que deve ser fechado hermeticamente, ou seja, não pode entrar ar. Na tampa é adaptada uma mangueira plástica fina. Jogue cera derretida no buraco de inserção da mangueira para vedar totalmente. A outra extremidade da mangueira é mergulhada em uma garrafa com água, chamada de selo de água, que pode ser presa ao tambor com uma fita. O selo de água permite a saída do gás metano produzido durante a fermentação e não permite a entrada do oxigênio, que alteraria o processo de fermentação e a qualidade do produto. Essas bolhas de ar dentro da água são de gás metano produzido dentro do tambor. A fermentação dura aproximadamente 30 dias. Na hora de usar, o biofertilizante deverá ser filtrado em uma peneira para separar a parte mais grossa. Ele pode ser aplicado com pulverizador ou pelo sistema de irrigação. Para isso, deverá ser filtrado mais uma vez. Ele deve ser diluído em água. Essa diluição é feita de acordo com a finalidade da aplicação. No manual, você encontrará uma tabela contendo as diluições indicadas para cada finalidade de aplicação do biofertilizante. A pulverização foliar é o método mais eficiente de aplicação do biofertilizante porque traz um efeito mais rápido. O biofertilizante líquido deve cobrir totalmente as folhas e ramos, chegando ao ponto de escorrimento para um maior contato do produto com a planta. Além de ser um excelente fertilizante, por conter quase todos os macro e micronutrientes necessários à planta, o biofertilizante é indicado para a prevenção e ou controle de fungos, bactérias, pragas e nematóides. Outro biofertilizante muito usado na agricultura orgânica é o supermagro. Ele é uma mistura de materiais orgânicos, minerais, esterco e água. Os minerais usados para preparar 200 litros de supermagro são estes que aparecem na tela. Observe que ele fornece os micronutrientes essenciais para o crescimento da planta. Os componentes orgânicos são estes que aparecem na tela. Eles são chamados de mistura proteica. Não é necessário colocar todos esses ingredientes na receita, mas quanto mais diversificado, melhor. Para preparar o supermagro, você precisará de um tambor plástico de 200 litros. Primeiro, coloque 20 kg de esterco fresco de gado. Depois, acrescente 100 litros de água. Prepare à parte a mistura proteica, juntando todos os ingredientes. O supermagro é um alimento completo para as plantas, ajuda a controlar algumas doenças e deixa a planta mais resistente contra as pragas. Junte a mistura proteica ao esterco e a água dentro do tambor. Mexa bem. Coloque em seguida o primeiro ingrediente da lista de minerais, ou seja, o sulfato de zinco. Depois, misture bem. Agora, essa mistura vai iniciar o processo de fermentação. Passados 3 dias do início da montagem do supermagro, prepare novamente a mistura proteica e acrescente ao conteúdo do tambor. Coloque também o segundo nutriente da lista de minerais, o sulfato de magnésio. Misture bem. De 3 em 3 dias, vá adicionando um dos ingredientes da lista. Toda vez deve ser acrescentada também a mistura proteica. Quando for colocar o quinto ingrediente, ou seja, o sulfato de cobalto, acrescente mais 10 kg de esterco fresco e 20 litros de água. Misture tudo muito bem. No final, depois de acrescentar todos os nutrientes e a mistura proteica, você deve colocar água até encher o tambor, misturando bem. Tampe e deixe fermentar durante 1 mês, no mínimo, em local fresco e à sombra. O supermagro pode ser usado da mesma forma que o biofertilizante líquido. Veja algumas recomendações básicas do uso do supermagro no manual.
O plantio de leguminosas com a finalidade de fazer adubação verde é de fundamental importância em sistemas orgânicos de produção. As espécies mais usadas são a mucuna, o feijão guandu e o labi-labi, dentre outras. Essas plantas melhoram as condições químicas, físicas e biológicas do solo, mas a sua principal característica é a fixação biológica do nitrogênio, um nutriente de grande importância para o crescimento das plantas e que se perde facilmente no solo. Quem faz esse trabalho são os rizóbios, que são bactérias que fazem esses nódulos nas raízes e aqui realizam a fixação do nitrogênio. O plantio de leguminosas deve ser incluído no plano de rotação de culturas, ou seja, periodicamente, você plantará uma leguminosa em determinada área de produção. Deixe-a crescer até que comece a dar flores. Antes de formar as vagens, você corta as plantas. Dependendo da espécie, essa massa verde pode ser roçada e deixada sobre a superfície do terreno ou incorporada através da aração e ou gradagem do solo. No caso de leguminosas que formam ramas, a exemplo da mucuna preta, o uso de arado ou grade fica dificultado, pois a massa verde embucha no equipamento, impossibilitando uma perfeita incorporação. Portanto, deve-se roçar e deixá-la sobre o solo até que comece a apodrecer. Só então ela será incorporada no momento do preparo. O plantio da cultura deve ser feito após a incorporação para aproveitar ao máximo o nitrogênio do solo. A rotação de culturas é outra prática recomendada na agricultura orgânica. Ela consiste em substituir uma cultura por outra com características bem diferentes, como a área do solo explorada pelas raízes, exigências por nutrientes e susceptibilidade a pragas e doenças. Na rotação de culturas, planta-se uma determinada espécie em áreas diferentes dentro da propriedade ao longo do tempo, de forma que cada área também receba espécies diferentes nos cultivos sucessivos. Assim, uma espécie folhosa, como a alface, pode ser substituída pela cenoura, que tem raiz profunda, e a esta pode seguir-se o cultivo do rabanete, que tem raízes superficiais. É preciso fazer um plano de rotação de acordo com as espécies que são cultivadas. Uma alternância mal feita pode levar a desastres. Foi o que aconteceu nessa área. O agricultor plantou tomate numa área que antes tinha sido cultivada com batata. Elas são plantas da mesma família e têm muitas pragas e doenças em comum. No cultivo da batata, o solo ficou infestado com Ralstonia solanacearum, que causa murchadeira, e ela atacou o tomate quando este foi plantado no mesmo lugar. A alternância de culturas quebra o ciclo de pragas e organismos causadores de doenças, sendo importante para o seu controle. A inclusão de leguminosas para a adubação verde no plano de rotação tem a vantagem de melhorar o solo, conforme já explicamos antes. Outro aspecto de grande importância em sistemas orgânicos de cultivo é a escolha adequada da cultivar a ser plantada. Para a maioria das culturas, existem cultivares mais rústicas e com maior resistência a pragas e doenças, e por causa disso, desenvolvem-se melhor nesse sistema de cultivo. Por exemplo, a cultivar de cenoura Brasília apresenta um alto grau de resistência à queima das folhas, sendo por isso recomendada para os sistemas orgânicos onde obtém alta produtividade. Outra boa ideia é usar sementes ou mudas produzidas na sua própria região, sempre que possível. Essas plantas estão mais adaptadas às condições de clima e de solo locais, o que aumenta sua resistência. A produção de mudas de hortaliças para sistemas orgânicos de produção tem um caráter muito importante, pois define o sucesso do plantio. Mudas fortes e vigorosas permitirão maior resistência das plantas às adversidades do campo. Para começar, recomenda-se produzir mudas em estufa, pois ela protege contra o excesso de chuva, diminui a ocorrência de pragas e doenças, gasta menos tempo para formar as mudas e estas ficam mais uniformes.
A estufa deve ser mantida totalmente fechada para impedir a entrada de organismos indesejáveis. Os recipientes com as mudas devem ser colocados em estrados suspensos, evitando que tenham contato com o solo e facilitando o trabalho. É preciso que haja também água disponível em abundância para irrigar as mudas. O substrato também é fundamental para que as mudas sejam de boa qualidade. Depois de vários estudos, os pesquisadores da Encaper concluíram que as melhores mudas são obtidas usando-se composto puro, que deve ser peneirado, ou uma mistura de uma parte de composto para uma parte de terra. O composto peneirado deve ser umedecido. Em seguida, é colocado diretamente nos recipientes onde serão feitas as mudas. Atualmente, já existem no mercado brasileiro substratos orgânicos comerciais adequados à produção de mudas em sistema orgânico. Em termos de recipientes, observa-se que as bandejas de isopor existentes no mercado não produzem mudas orgânicas de boa qualidade, porque o volume de substrato em suas células é muito pequeno. Para substratos orgânicos que não têm adubos solúveis em sua composição, é preciso usar recipientes com maior capacidade, como os copos plásticos ou os copos de jornal, que cabem pelo menos 200 ml de volume de substrato. Você deve cuidar bem da irrigação das mudas. É melhor irrigar mais vezes ao dia com menor quantidade de água de cada vez. Dependendo da temperatura ambiente, recomenda-se irrigar de 1 até 3 vezes ao dia. Na hora de plantar, é preciso selecionar as melhores mudas para ter plantas mais saudáveis. Uma prática muito recomendada na condução de cultivos orgânicos é o uso de cobertura morta. Ela pode ser feita com diversos tipos de palha, como capim seco sem sementes, casca e palha de arroz, palha de pinheiro e outras. Outra opção é o uso de plástico preto, que é muito empregado na cultura de morango e para cultivo em estufa. Neste caso, torna-se necessário retirar cuidadosamente todos os resíduos de plástico que tenham ficado no solo ao final da colheita. A cobertura reduz a perda de água, retendo a umidade no solo. Diminui o impacto da chuva, facilita a infiltração de água, evitando a erosão. Evita que o solo aqueça muito e fornece nutrientes após a decomposição do material, permitindo melhorar o desempenho da cultura. É certo que as ervas nativas competem com a cultura, sendo que algumas culturas são mais sensíveis a esta competição do que outras. O fato é que as ervas nativas causam grandes perdas de rendimento em várias culturas. Veja nesse gráfico o resultado de uma pesquisa da Encaper em que avaliou-se a perda de rendimento de cabeças comerciais de repolho em função de períodos de capina. Observe que quanto mais espaçadas foram as capinas, maiores foram as perdas na produção. Essas perdas foram significativas mesmo para pequenos períodos de capina, isto é, de 15 para 30 dias, chegando a uma perda de 77% quando se fez a capina somente a cada 75 dias. Então, o ideal é manter as plantas livres das invasoras na área de exploração de suas raízes. Por outro lado, as ervas nativas são importantes para manter o equilíbrio ecológico dos insetos, pois são abrigo para os inimigos naturais, além de proteger o solo da incidência direta do sol e da água. Por isso, é preciso fazer um manejo adequado dessas ervas. Recomenda-se a capina em faixas, de forma a evitar a presença das ervas próximas à cultura de interesse comercial, deixando-se uma estreita faixa de vegetação nas entrelinhas do plantio. Outra forma de fazer esse manejo consiste em deixar que o mato cresça livremente nas áreas que não estejam sendo cultivadas. Essa vegetação protege o solo enquanto ele descansa. A irrigação por aspersão é usada de maneira bastante generalizada na maioria das hortaliças cultivadas organicamente. Mas esse sistema
tem a desvantagem de favorecer o desenvolvimento de algumas doenças foliares causadas por fungos, porque molham as folhas. Um exemplo é a requeima, que ataca as culturas de batata e tomate. Então, para essas culturas sensíveis, é melhor empregar irrigação por infiltração, que pode ser por sulcos ou mangueiras, ou irrigação por gotejamento. Pelo simples fato de não se molhar as folhas, a multiplicação da doença é bastante reduzida. Ainda com relação à irrigação, é preciso dosá-la bem, evitando-se a falta ou o excesso de água, ambos muito prejudiciais para as culturas. Outro aspecto importante é a qualidade da água. Ela deve ser de ótima qualidade, sem contaminações. Em agricultura orgânica, o manejo de pragas e doenças é preventivo e não curativo. O que se busca é o estabelecimento de um equilíbrio ecológico através do emprego das técnicas que descrevemos nesse vídeo. Com o equilíbrio ecológico estabelecido no sistema, a maioria dos problemas com pragas e doenças, comuns em sistemas convencionais de cultivo, não ocorrem ou apresentam baixa incidência em sistemas orgânicos de produção. Entretanto, algumas pragas e doenças persistentes têm ocorrido, provocando perdas de rendimento em algumas culturas. É o caso da traça do tomate, da mancha púrpura do alho e da requeima do tomate e da batata. Assim, é preciso lançar mão de métodos alternativos naturais ou pouco agressivos ao meio ambiente para auxiliar no controle desses problemas. No caso de pragas, pode-se usar uma armadilha luminosa. Ela serve para capturar insetos de hábitos noturnos. Muitas brocas e lagartas são provenientes de insetos que fazem a postura durante a noite. Eles são atraídos pela luminosidade da lâmpada. A armadilha deve ser colocada na borda da área de plantio e não no meio. A lâmpada deve ficar de 1,20 m a 3,5 m de altura e deve ter as paletas ao lado para ajudar na captura dos insetos. Outro procedimento recomendado é o uso de métodos biológicos de controle, como o inseticida biológico à base de uma bactéria, o Bacillus thuringiensis. Hoje, ele é facilmente encontrado no mercado, na forma de pó solúvel, concentrado líquido, isca granulada ou grânulos dispersíveis. Também já existem vários fabricantes, sendo, portanto, necessário verificar a recomendação de dosagens e intervalos de aplicação, em função da marca comercial e da praga ou cultura de interesse. Não se deve misturar o Bacillus com outros produtos, pois pode interferir na sua eficiência. Ele controla lagartas e brocas que ficam doentes e morrem ao comerem partes da planta pulverizada. Pode ser aplicado preventivamente ou quando houver o ataque, e não deve ser aplicado sob o sol quente. Outros métodos alternativos para o controle de pragas em hortaliças estão contidos no manual técnico, com recomendações de preparo e aplicação para algumas culturas. O controle de doenças dentro do sistema orgânico, primordialmente, passa por 3 ou 4 etapas. A primeira seria a rotação de culturas, ou seja, evitar a utilização de plantas da mesma espécie ou mesma família sucessivamente naquela mesma área. E seria o princípio número 1 do processo de agricultura orgânica, a rotação de culturas com espécies diferentes de plantas. Outro processo muito importante, como a gente viu como agricultura orgânica ou alternativa, é a utilização de composto orgânico, principalmente visando o controle de fungos que ocorrem no solo. Por quê? Você utiliza composto orgânico, você está introduzindo micro-organismos antagonistas daquele fungo que pode estar no solo ou não. Então esse segundo passo é muito importante. E principalmente no caso, para controlar nematóides também, a agricultura orgânica usa muito composto que tem uma eficiência muito grande em relação aos nematóides. E particularmente aí o uso de adubos verdes, seja crotalária, mucuna, que tem eficiência muito grande para controle de nematóides. Então geralmente onde usa essas áreas, onde usa-se esses compostos associados à mucuna, praticamente não temos problemas com nematóides nas áreas de agricultura orgânica. O nematóide passa a ser uma coisa desprezível dentro do sistema de agricultura orgânica. O que não acontece nos produtores que usam grandes quantidades, às vezes, de produtos sem necessidades para controlar nematóide, porque esquece os princípios básicos de rotação de cultura, composto e crotalárias e outras coisas mais leguminosas no geral. E com relação ao patógeno da parte aérea, alguns patógenos nós precisamos lançar mão de quê? De biofertilizantes,
de caudas sufocáusticas, cauda viçosa, caudas no geral, porque a dificuldade é muito grande às vezes para controle, são de regiões de alta umidade relativa, que favorece muito o desenvolvimento desses fungos. Então se procura aliar a parte de cultivares resistentes ou tolerantes a essas doenças associadas a caudas no geral. E como eu falei na relação à parte de cultivares, é muito importante o produtor, ou quem vai começar o processo de agricultura orgânica ou alternativa, procurar trazer materiais já adaptados à região, cultivares adaptados, genótipos adaptados às regiões. Porque muitas vezes o pessoal traz material de longe, de outros países, um processo de adaptação totalmente diferente. Isso demora muito e favorece muito o desenvolvimento de doenças. Então, outro processo muito importante é a adaptação de cultivares a cada local especificamente. O melhoramento regional para cada material desse. Para o controle de doenças, são indicadas algumas caudas, cujo uso é permitido na agricultura orgânica, mas de forma restrita. Vamos ver como preparar algumas delas. Para preparar 10 litros de calda sulfocálcica, precisamos de 2 kg de enxofre, 1 kg de cal virgem e 10 litros de água. A cal é misturada com a água dentro de uma panela, de preferência de ferro. A panela é levada ao fogo para ferver a mistura. É aconselhável usar uma máscara para evitar a inalação do pó. Vá mexendo sem parar até que comece a ferver. Quando começar a ferver, vá despejando o enxofre aos poucos, sempre mexendo, até que o enxofre se misture com a água com cal. Depois de feita a mistura, mantenha a calda fervendo por 1 hora, sempre mexendo. Use máscara e óculos para se proteger. É importante manter o volume sempre em 10 litros, por isso, marque o nível da água no início. E sempre que o nível abaixar, acrescente mais água, de preferência quente. A calda vai ficando com uma cor amarelo forte na medida em que vai fervendo. Depois de ferver mais ou menos 1 hora, a calda vai ficar grossa e com cor marrom clara. Então está pronta. Você deve deixá-la esfriar e coar em uma peneira ou pano. As impurezas da cal deixam muito resíduo na calda. Coe novamente em uma tela mais fina para separar possíveis resíduos restantes, que poderiam entupir o bico do pulverizador. Se não for usada no mesmo dia, ela pode ser guardada em baldes plásticos ou garrafões bem tampados. Bem guardada, a calda tem validade por mais de 4 meses. Medindo sua concentração no aerômetro de Balmer, a calda sulfocálcica deve ter concentração entre 25 e 33 graus Balmer. A calda sulfocálcica é usada em diluições que variam de acordo com a concentração da calda, a cultura e a época do ano. Ela é usada com sucesso para o controle de algumas doenças e pragas que atacam as hortaliças. Portanto, consulte o manual para um melhor esclarecimento para o seu caso. Para fazer 20 litros de calda bordaleza, você vai precisar de 200 gramas de sulfato de cobre, 200 gramas de cal virgem e 20 litros de água. Primeiro dissolva o sulfato de cobre em 5 litros de água dentro de um vasilhame plástico. Pode-se usar caixa de madeira ou amianto. Mexa bem para ajudar a dissolver. Deixe em repouso durante 1 ou 2 horas para dissolver bem. Em outro vasilhame, que também deve ser de plástico, madeira ou amianto, misture a cal em 15 litros de água. Depois que o sulfato de cobre e a cal virgem estiverem totalmente dissolvidos, misture a solução de sulfato de cobre e a cal virgem, aos poucos. Enquanto coloca a solução de cobre, continue mexendo. Agora você deve fazer um teste para ver se a calda está muito ácida ou não. Uma maneira prática é pingar um pouco da calda na lâmina de uma faca que não seja inoxidável. Espere 2 minutos. Se a lâmina não sujar, a calda está no ponto. Mas se fizer uma mancha acobreada como esta, é porque está ácida e você deve acrescentar mais cal aos poucos até que não se forme a mancha. A calda bordaleza não pode ser guardada depois de pronta. Ela deve ser usada no máximo em 3 dias, sendo coada em um coador de tela fina na hora do uso. Ela controla doenças como requeima, pinta preta, antracnose, mancha-olho de rã, mancha púrpura, tombamento e outras. Para isso, ela deve ser aplicada bem no início da doença.
Controla também algumas pragas, como as vaquinhas, cochonilhas e tripes. Mas nunca faça pulverizações em horas de sol quente, pois você pode queimar as plantas. Outro cuidado é evitar o uso excessivo dessa cauda, pois o cobre pode tornar-se um contaminante do solo, por ser um metal pesado. Acabamos de apresentar as técnicas gerais de produção orgânica de hortaliças, mas muita gente tem dúvida se isso dá certo mesmo. Principalmente quem já planta hortaliças usando adubos químicos e agrotóxicos e enfrenta dificuldades com o controle de pragas e doenças. Diante de tudo que vimos até agora sobre a agricultura orgânica e diante da expansão dessa atividade no Brasil e no mundo na última década, nós podemos garantir que diversos preconceitos que existiam sobre essa atividade já foram superados ao longo dos anos. Vou destacar alguns para vocês. Primeiro, sem adubo químico e sem veneno não se produz. Era muito comum ouvir esse tipo de comentário. Hoje sabemos que isso é uma inverdade, porque a própria reciclagem de matéria orgânica permite uma melhoria de solo bastante significativa e permite um desenvolvimento de plantas totalmente adequado para obter produtos de elevada qualidade e rendimentos comerciais adequados para os agricultores. Um outro preconceito, de que a agricultura orgânica não seria possível se realizar em grandes áreas, que a agricultura orgânica era coisa de fundo de quintal. E hoje nós vemos aí diversos projetos de grande envergadura no Brasil e no mundo. No Brasil destacamos diversos projetos com café orgânico, com produção de soja orgânica, com produção de cana orgânica, projetos com áreas superiores a 1.000 hectares, desmentindo então esse outro preconceito que existia sobre a agricultura orgânica. Uma outra questão é que a agricultura orgânica é uma atividade cara. Estudos econômicos que temos realizados ao longo do tempo têm demonstrado no comparativo entre o sistema convencional da nossa região, na horticultura, por exemplo, nós trabalhamos com um custo de produção em média de 12 espécies e ao longo de 6 anos, de 14% menor do que a média de custo do sistema convencional. E esses dados da pesquisa são modestos, porque os agricultores são categóricos em afirmar que o custo de produção dele, quando trabalhava em sistema convencional antes, hoje ele trabalha com um custo de 20% a 30% menor. Um outro aspecto, outro preconceito, a agricultura orgânica não produz produtos de qualidade comercial adequada para o mercado, o que também não é uma verdade hoje. Se você trabalhar com técnicas adequadas de manejo de matéria orgânica e de toda a tecnologia disponível hoje no mercado, mesmo que não muito significativa, mas com toda a técnica disponível, você pode produzir produtos com o mesmo padrão comercial, semelhantes aos padrões dos produtos convencionais. Outro preconceito é de que a agricultura orgânica apresenta baixa produtividade. E hoje também sabemos que é uma falácia, porque o nível de produtividade que os agricultores têm trabalhado tem sido muito semelhantes aos cultivos convencionais da nossa região. A nível de pesquisa, quero destacar para vocês que as produtividades, por exemplo, de repolho, em média de 10 anos em sistema orgânico, está na faixa de 60 toneladas por hectare, enquanto a média regional está em 45 toneladas por hectare. Então é um dado bastante expressivo e que desmente todo esse preconceito de que a agricultura orgânica produz pouco por área. Os estudos desenvolvidos pela Encaper em sistema orgânico de produção têm mostrado a viabilidade técnica de produção de hortaliças. Foram estudadas 12 espécies em 9 anos de cultivo. Veja na tabela os rendimentos em quilos por hectare no sistema orgânico comparados à média do sistema convencional da região produtora. A maioria delas obteve bons níveis de produtividade, muitas vezes superiores à média de produção do sistema convencional da região. O feijão e o milho obtiveram níveis de produção mais de 100% superiores às médias regionais. Dentre estas culturas apresentadas, apenas o tomate revelou produtividade inferior, comprovando que para esta espécie necessita-se de um aprimoramento tecnológico neste sistema de cultivo. Como exemplo, o cultivo orgânico de tomate em estufa tem proporcionado excelentes resultados. É bom observar que estes rendimentos referem-se a produtos com qualidades dentro dos padrões comerciais, ou seja, são produtos perfeitos e que apresentam peso e tamanho conforme os padrões. A Encaper fez também um estudo dos custos de produção do sistema orgânico, abrangendo as mesmas culturas e no mesmo período. Essa tabela mostra a comparação entre os custos de produção de um hectare das culturas no sistema orgânico e no sistema convencional.
Observe que todas as espécies tiveram custos de produção menores no sistema orgânico do que no sistema convencional. Comparando as médias de custos de todas as culturas, verifica-se que no sistema orgânico eles foram 14% menores, o que prova a viabilidade econômica desse sistema de produção. Para a prática da agricultura orgânica, é necessário se conhecer as normas técnicas de produção. Essas normas técnicas de produção, elas orientam sobre quais métodos e produtos recomendados para a prática da agricultura orgânica. E também destaca produtos que são tolerados se utilizar por um certo período e também produtos que são extremamente proibidos de uso na agricultura orgânica. E essas técnicas, elas são editadas para trazer uma orientação ao agricultor ou a quem quiser se envolver com a atividade no campo da produção vegetal, da produção animal, do processamento de produtos orgânicos, de envasamento, em toda a série, toda a cadeia produtiva do sistema orgânico. O Brasil, felizmente, editou ultimamente a primeira portaria, a primeira instrução normativa sobre essa atividade no Brasil. Foi a instrução normativa número 7, editada em 17 de maio de 99, através do Ministério da Agricultura. Essa instrução normativa, ela está de acordo com as normas técnicas internacionais, em função dessa globalização de mercado, para que os produtos produzidos aqui no Brasil, classificados e rotulados como produtos orgânicos, eles possam ter um mercado globalizado e ser exportado para qualquer país que não enfrente restrições de mercado. Lendo o manual, você terá conhecimento da instrução normativa número 7 do Ministério da Agricultura. Os produtos orgânicos deverão ser certificados e conter um selo de qualidade. Quem faz a certificação é uma entidade certificadora devidamente credenciada. A certificadora deve estabelecer suas normas técnicas de produção, baseadas na instrução normativa e nas normas internacionais, no caso de exportação. E ela deve orientar e fiscalizar as unidades de produção de acordo com essas normas. Se você produziu de acordo com os princípios da agricultura orgânica, seguiu as normas técnicas de uma certificadora e obteve o selo de qualidade para os seus produtos, então está na hora de colocá-los no mercado. Vamos ver como comercializar as hortaliças orgânicas. Os produtos orgânicos necessitam receber uma diferenciação quando forem colocados no mercado. Por quê? Porque essa diferenciação, através de um selo, de uma certificação desse produto, é o que vai dar a credibilidade para o consumidor de que aquele produto realmente foi produzido dentro de princípios e de técnicas de produção que não utilizaram nenhum tipo de produto químico que possa causar danos à saúde. Além de ser saudável, o seu produto deve satisfazer ao gosto do consumidor e atender à exigência do mercado em termos de aparência. Por isso, é preciso cuidar muito bem do processo de produção para obter bom resultado. O selo de garantia e o rótulo com a expressão produto orgânico também são importantes chamativos. Acho que, em princípio, se preocupar com o processo produtivo para estar dentro da linha dos produtos que podem ser utilizados, buscar sempre uma qualidade pelo menos igual ao produto convencional, quando se fala em termos de aparência, que é que o mercado chama de qualidade, né? E um terceiro ponto, o agricultor tem que identificar o seu produto perante o mercado, para ele entrar como um produto diferenciado, mas também identificado, associar ele a alguma marca ou algum rótulo, alguma coisa que possa identificar ele no mercado e comprovar que ele é diferenciado e é originário do sistema de produção orgânica. E também é importante hoje no processo, até quase exigência dos mercados, né, que esse produto, mesmo identificado, que ele tenha que seja certificado, né? Ou seja, que tem uma outra entidade que dá crédito a você, que entra como avalista do seu produto no mercado. Outra questão importante é onde comercializar seu produto. Esse pode ser um fator limitante, pois nem sempre é fácil achar os melhores canais. Além das feiras livres, das quitandas e da entrega em domicílios, atualmente já existe a opção de venda em supermercados, que possuem seções específicas para esse tipo de produto, e nos quiosques de sofisticados shopping centers. Além de dar assistência técnica aos produtores orgânicos,
Como técnico da Secretaria de Agricultura de Santa Maria de Jetibá, Iosmar também é produtor de hortaliças orgânicas. Pela sua experiência com produção e comercialização, ele acredita que o melhor caminho para o pequeno produtor seja trabalhar em grupo, para ter maior volume de produtos e oferta de todas as verduras durante todo o ano. É importante o pequeno agricultor, até diante da atual situação que vive o país, que ele trabalhe em grupos ou associações, né? Onde ele tem condição de oferecer o produto dele em maior quantidade e sempre em maior frequência no mercado. Isso porque normalmente se trabalha com vários produtores com produção programada. Então, alguns produzem um produto em determinada época, outro em outra época. Então, sempre tem a presença do produto no mercado, que é muito importante. Muitas vezes, a conversão do sistema de produção convencional para o sistema orgânico não é tão simples. No início do vídeo, o senhor Martinho Uling, associado da APSAD Vida, relatou as dificuldades que teve na implantação do sistema orgânico. Muitas dessas dificuldades provavelmente se devem à falta de tecnologia apropriada para as condições brasileiras. Ainda há muito que ser pesquisado e desenvolvido nesse setor da agricultura e torna-se urgente o envolvimento das instituições de pesquisa e universidades para acelerar o desenvolvimento da agricultura orgânica em nosso país. O nível tecnológico da agricultura orgânica no Brasil é muito baixo. Muito baixo porque essa atividade foi deixada em segundo plano por instituições e por universidades ao longo dessas últimas décadas. Isso gerou uma defasagem tecnológica muito grande, levando a uma carência de informações e de tecnologias para o cultivo orgânico de todas as espécies conhecidas. O engajamento de instituições, de universidades, no sentido de gerar tecnologias apropriadas para o setor de alimentos orgânicos ou para a agricultura orgânica, é um fator fundamental para o crescimento do setor no terceiro milênio.